A gente abre o Jornal do Rio de hoje com uma entrevista especial com o Guilherme Miranda, cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para falar sobre os procedimentos e os cuidados que os pacientes devem ter na hora de procurar um profissional. Guilherme, obrigada pela participação no Jornal do Rio. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite e a oportunidade da gente vir poder esclarecer assuntos tão caros, tão importantes para nós cirurgiões plásticos e para a população brasileira. Guilherme, chega o verão, todo mundo, né, principalmente as mulheres, querem estar com um visual, né, assim, mais agradável. Muitas pessoas procuram aí as cirurgias, principalmente o silicone, a lipo, hidrolipo. Então, eu queria que você falasse assim, geralmente esses procedimentos são procurados mais no inverno, para chegar nessa época todo mundo já está ali, né, cicatrizado, enfim, já curtindo o momento. Mas essas cirurgias também têm sido procuradas agora no verão. Sim, sem dúvida. O inverno, como você bem já falou, a partir de junho, julho, né, o movimento aumenta bastante, os pedidos, as queixas aumentam bastante, em virtude de ser um período bom de operar, períodos de menor temperatura. Contudo, com essa variação também aí de feriados, etc., janeiro e fevereiro também se tornaram meses de bastante procura, são meses de férias, apesar de quentes, são meses de bastante procura, mas muitos cuidados devem ser tomados aí nessa procura. Pois é, Guilherme, infelizmente a gente vê aí muitos casos, né, de pacientes que acabaram não resistindo a alguns procedimentos, mas claro, esses procedimentos não foram feitos em locais apropriados, né, apropriados e com profissionais habilitados para isso. Então você, como cirurgião e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que orientações esse paciente deve ter e onde buscar, né, para que tudo dê certo no final? Maravilha. Essa pergunta é muito importante. Mais uma vez, a gente agradece a oportunidade de estar aqui. O Brasil é um polo mundial de cirurgia plástica. Nós somos o país que talvez mais faça procedimentos cirúrgicos de cirurgia plástica, intercalando apenas com os Estados Unidos. O cirurgião plástico brasileiro ele é conhecido mundialmente pela sua capacidade técnica e o esmero artístico das cirurgias. Nós temos uma grande quantidade de bons cirurgiões no país e essa procura deve ser feita de maneira adequada. Nós temos canais, os canais para que se faça essa procura adequada estão no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e nos conselhos de medicina, conselhos regionais. Você pode digitar o nome do médico ou o CRM e lá vai aparecer qual é o médico, a foto dele normalmente e se ele é credenciado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nos sites dos conselhos regionais, se ele de fato é especialista, e isso vai aumentar muito a segurança e diminuir os riscos do procedimento. Além disso, é muito importante que se procure médicos que operem, que façam cirurgia plástica em centro cirúrgico, porque os centros cirúrgicos são a estrutura realmente de maior capacidade, de maior aparato técnico para evitar qualquer complicação que possa advir da cirurgia. Claro que infortúnios acontecem, nós não estamos livres de ter uma complicação, mas se você está num ambiente adequado, hospitalar, com equipe devidamente treinada, especializada, o seu risco vai diminuir bastante, fazendo assim com que você tenha segurança em buscar o seu sonho da cirurgia plástica, o seu desejo de se melhorar, de melhorar fisicamente e até mentalmente com o maior aceite do seu corpo. Guilherme, o que chama a atenção é que muita gente é atraída pelo que vê principalmente nas redes sociais, né? São anúncios, promessas, aqueles preços atrativos, né? Uma promessa de uma cirurgia rápida, uma cicatrização rápida também. E aí muitas pessoas acabam, né, sendo atraídas por isso tudo e aí, infelizmente, muitas não sabem, né, se aquele médico tem habilitação para fazer tal procedimento, que muitas vezes acontecem. Esses procedimentos são feitos em clínicas chamadas por vocês de clandestinas, né, aquelas clínicas fundo de quintal, né? Então, assim, isso tudo a pessoa deve prestar atenção, né? Não se deixar levar por essas propagandas enganosas. Sem dúvida alguma. As redes sociais são um ativo muito importante hoje, as pessoas procuram pelas redes sociais, é importante, mas eles não devem ser o canal pelo qual se procure profissional. A rede social deve ser complementar. Você pode buscar mais informações na rede social ou no Google, mas realmente qual é a formação daquele profissional vai estar nessas plataformas que eu mencionei, no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e no site dos Conselhos de Medicina.
há muita propaganda em função de valores, como você bem colocou. As pessoas passam por cima dessas pesquisas que seriam adequadas, seriam necessárias para que ela tivesse mais segurança e se deixam envolver por propagandas de resultados miraculosos, de preços totalmente fora de mercado, né? Suspeite sempre que houver alguma propaganda muito facilitadora, de valores muito baixos, gerando expectativas muito elevadas para procedimentos cirúrgicos que são de resultados muito bons, mas que têm as suas limitações e elas devem ser pontuadas. Guilherme, agora os procedimentos mais procurados, né? A silicone, a hidrolipo, a lipo, existe alguma diferença, inclusive, entre esses dois, a hidro e a lipo? Na verdade, esse termo hidrolipo, ele foi cunhado com um intuito, no meu entender, com um intuito de marketing. Porque toda lipoaspiração, ela é precedida por uma infiltração de líquido. Então, hidro igual a líquido, né? É uma solução hídrica que a gente infiltra no subcutâneo, embaixo da pele, para poder diluir a gordura e facilitar essa aspiração. Então, hoje em dia, praticamente ninguém faz mais lipo seca. As lipos são hídricas, são com infiltração, mas esse termo hidrolipo ficou como pecha de ser feito sob anestesia local, com menor complicação, por ser uma cirurgia menor, e aí passando por cima de todos os cuidados que devem ser tomados em relação ao local que deve ser feito. Clínicas especializadas com estrutura de centro cirúrgico e hospitais com centro cirúrgico. A cirurgia da lipoaspiração é a cirurgia mais realizada no mundo, empatando com as cirurgias de aumento mamário. Mas ainda assim, e elas têm uma taxa de complicação muito baixa, mas ainda assim elas podem complicar como qualquer outras. Então, reiterando, deve haver uma procura por centros especializados e equipe especializada. Guilherme, agora só para quem está em casa nos assistindo, né? Esse médico, né, habilitado para fazer esses procedimentos, o que ele precisa? A pessoa, né, tem que ver se ele é membro, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o que ele precisa, né, para fazer esse procedimento? Sim. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela é o órgão que coordena, ele fiscaliza, ele atua na formação do cirurgião plástico, para que a formação tenha uma qualidade, para que a formação seja adequada, para que esse médico ele tenha toda a capacidade de aplicar todos os maiores conceitos e técnicas que a gente discute tanto em congressos e está cada vez mais em evolução nos pacientes. Então, essa formação é uma formação longa, ela requer investimento do médico, não só de tempo, como de dedicação, de dinheiro mesmo, de valores. Então, nem todo mundo consegue por esse caminho e buscam caminhos alternativos, que infelizmente podem gerar um problema de saúde pública importante, como nós estamos vendo nessa notícia, e se repete a cada ano. A cada ano nós vamos vindo aqui na TV, nos meios de comunicação, explicar que não se deve procurar médicos fora da Sociedade de Cirurgia Plástica ou que não tenham especialização adequada em cirurgia plástica, mas ainda assim as pessoas se deixam levar por essas propagandas. Então, vamos reiterar essa orientação para os nossos pacientes. Que tipo de especialização, Guilherme, o médico precisa para fazer o procedimento? O médico ele é formado em 6 anos de medicina. Após esses 6 anos, ele pode se especializar em qualquer área. Dentro da cirurgia plástica, ele faz um mínimo de 2 anos de cirurgia geral, 2 a 3 anos, e depois 3 anos de cirurgia plástica. Então, é mais praticamente uma faculdade de medicina, apenas para treiná-lo a ser cirurgião plástico. Então, a gente raciocina, não será um médico recém-formado ou concurso de especialista de final de semana ou alguma coisa não oficial, né, que ele vai conseguir ter a mesma capacidade ou o mesmo treinamento que um profissional da levou sociedade. Tanto tempo, né, para estudar, enfim, para se especializar. Exatamente. Então, todo esse cuidado é um cuidado que deve ser levado em consideração na escolha. Hoje, a gente tem, como eu estava conversando antes, nós temos aí, são 6 mil sócios, mais de 6 mil associados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, espalhados pelo Brasil. Nós temos médicos de grande qualidade e capacidade. E os canais estão aí, estão disponíveis para que todos possam fazer essa pesquisa e não se deixar levar gato por lebre ou se enganar
por profissionais não médicos ou até mesmo médicos não especializados. É isso, Guilherme. Obrigada pela participação no Jornal do Rio. São cirurgias muito procuradas, a maioria de sucesso, mas claro, né, se procuradas aí por profissionais e locais apropriados, né? Muito obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade. Uma boa noite para vocês.